Essa é a cidade proibida, em Pequim. Foi lá que no dia 1º de outubro de 1849, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China, marcando a vitória dos comunistas sobre os nacionalistas na Guerra Civil Chinesa. Esses que se retiraram do país e refugiaram na ilha de Taiwan em dezembro daquele ano. Rapidamente foi estabelecida uma nova bandeira para o país, na qual a cor vermelha e a estrela representam o Partido Comunista, que se situa em torno de 4 estrelas menores, que simbolizam a união das 4 classes: os camponeses, trabalhadores, a pequena burguesia e a burguesia urbana. Uma das prioridades do novo governo era a reconstrução econômica por meio das reformas sociais e econômicas, na qual teve bastante ajuda da União Soviética. No dia 25 de junho de 1950, tropas norte-coreanas atravessaram o paralelo 38 e invadiram a Coreia do Sul, após numerosos conflitos fronteiriços. Assim iniciou-se a Guerra da Coreia, que iria durar até o ano de 1953. A União Soviética e a China viram nas Nações Unidas um perigo no período de primórdios da Guerra Fria. A União Soviética não queria um confronto direto. Entretanto, Mao decide pela intervenção sob o pretexto que as bombas americanas estavam caindo em seu território. O exército chinês repeliu o avanço das forças lideradas pelos Estados Unidos, empurrando-os para trás do paralelo 38 e forçando as Nações Unidas a se retirar. Porém, a guerra seria muito cara para o lado chinês. Embora não tenha números exatos, estima-se que cerca de 1 milhão dos seus soldados morreram durante o conflito, um número muito maior do que das Nações Unidas. A guerra ia acabar com cessar-fogo assinado em julho de 1953. O grande salto para a frente foi um programa econômico e sociopolítico lançado por Mao Tse-tung entre 1958 e 1962 para transformar a China de um país agrário e atrasado em um país industrial avançado e verdadeiramente socialista. Para isso foram criadas as chamadas comunas populares, que reuniram cerca de 20 mil a 30 mil pessoas, criando uma unidade social, agrícola, industrial, administrativa, cultural, médica e militar. Eram administradas por um comitê central que controlava a produção e organizava as brigadas de trabalho. Primeiramente, a China foi dividida em comunas agrárias e comunas industriais, que eram cada uma unidade administrativa, militar e social, como uma espécie de pequena cidade onde a população vivia. Porém, ali o Estado controlava tudo bem de perto: o trabalho, a produção e até a vida pessoal do seu povo. Nesse sistema, o Estado se apropriou das indústrias, fábricas, plantações, fazendas, terrenos. Enfim, os chineses literalmente perderam suas posses, das pequenas às grandes propriedades, que então passaram a ser todas propriedades do governo. Estabelecido o socialismo, ninguém mais podia vender nem fazer comércio, já que isso é próprio do capitalismo. Então a população tinha que trabalhar nessas comunas, na agricultura ou na indústria. Os salários eram baixos, já para não haver acúmulo de capital, e além de tudo isso, tudo que era produzido pertencia em primeira instância ao governo, que só então redistribuía as partes à população. The famous debt was the one that China had contracted with the USSR for the purchase of hundreds of factories that were delivered ready for use. Beijing undertook to repay Moscow in the form of agricultural produce. Mao wanted to accelerate repayment, even if it meant people starving in the countryside. In some regions, people really had nothing to eat. O grande salto não resultou no crescimento econômico previamente calculado. As colheitas agrícolas foram prejudicadas pelas secas e inundações de algumas regiões, bem como a produção de matérias-primas para as indústrias. A perturbação das condições de vida e de trabalho tradicionais no campo se traduziram em uma queda na produção agrícola entre 1958 e 1962, o que causou situações de fome em muitas partes da China. Estima-se que o número de mortes ocasionadas pela fome seja de cerca de 60 bilhões de chineses. Além disso, ele não conseguiu industrializar como queria o país. Everything was staged to make the Western journalists believe that China was a paradise of virtue and plenty. In the same way, foreign political leaders were taken in. Returning from China in 1961, François Mitterrand described Mao as a humanitarian and certainly not a dictator.
He said Mao had assured him, "The Chinese people are not on the verge of famine. I repeat, in order to be clearly understood, there is no famine in China." It was an enormous lie. Por conta dos seguidos erros pessoais em seu comando, Mao foi destituído de alguns cargos e em 1959 Liu Shaoqi assumiu a chefia do estado, mas Tung continuou ativo. Aos poucos, as relações entre a China e a União Soviética iam de mal para pior, literalmente. Essa deterioração das relações foi muito mais intensa após o fracassado Grande Salto para Frente. Em 1960, a União Soviética tirou todo o seu pessoal técnico localizado na China e cancelou projetos de cooperação entre os dois países. Isso fez com que a jovem República Popular ficasse ainda mais isolada, sem o apoio do Ocidente nem do bloco soviético, apenas da Albânia. Após o fracassado Grande Salto Adiante, Mao Tse-tung tinha perdido poder econômico, político e prestígio social. Ele era apenas uma liderança ideológica no partido, mas ele queria reverter isso e voltar como um grande líder que ele era antes. Por isso, ele lançou a chamada Revolução Cultural. Entre 66 e 76, a chamada Revolução Cultural promoveu perseguições e punições contra aqueles que o governo considerava culpados pelo fracasso do Grande Salto Adiante. Nessa época, pelotões populares saíram à caça de suspeitos de não fazer o bastante pelo partido e pela revolução. A perseguição foi especialmente implacável contra intelectuais e professores universitários. A exigência de uniformidade, coesão e compromisso era embalada pelos resultados positivos que a China começou a alcançar a partir dos anos 60. Como em outros países comunistas da mesma época, a supressão de liberdades, as prisões políticas e a perseguição de dissidentes eram o preço imposto pelo partido em troca da melhoria dos indicadores sociais. A revolução resultou na destruição de grande parte do patrimônio cultural tradicional da China e na prisão e tortura de um grande número de cidadãos chineses, criando grande caos econômico e social no país, onde milhões de vidas foram arruinadas, pois a revolução cultural atuava em cada parte da vida chinesa. As mortes nesse período de terror na China foram tão grandes que até hoje os números são incertos. No dia 9 de setembro de 1976, Mao Tse-tung morreu devido à esclerose lateral amiotrófica, agravado por problemas respiratórios decorrentes de tabagismo. O processo que comandava a China se interrompeu. Apesar da desmaoização iniciada após sua morte, Mao Tse-tung teve especial aceitação nos países do terceiro mundo, como teórico da Guerra Popular Revolucionária. A viúva de Mao, Jiang Qin, tentou sucedê-lo, porém não conseguiu se manter por mais de poucos meses no poder. Os oponentes de Mao que sobreviveram, liderados por Deng Xiaoping, deram um golpe de Estado e novos rumos à China, mas sem se desviar da política ditatorial do Partido Único. Mao Tse-tung, que durante décadas deteve poder absoluto sobre a vida de um quarto da população mundial, foi responsável por bem mais de 70 milhões de mortes em tempos de paz, mais que qualquer outro líder do século XX. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.